Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos nossa aula com o conteúdo de multiplicação de números racionais. Só para lembrar, nós já estudamos a adição e a subtração de números racionais, inclusive os problemas envolvendo essas duas operações. Agora nós vamos estudar a multiplicação de números racionais, certo? Então aqui um lembretezinho. A multiplicação de números racionais na forma de fração segue os mesmos procedimentos utilizados nos produtos de frações. O que é esse produto? Na multiplicação de frações normais. Porém, devemos observar as regras dos sinais de números inteiros, que é o que vai acontecer, certo? Então, relembrando só a fração, vou colocar aqui um exemplo. Se eu tenho uma fração, se eu tenho 1/3 vezes 2/5, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, certo? Então, 1 vezes 2 é 2, 3 vezes 5, 15, certo? Isso aqui foi o que nós aprendemos em frações comum. Agora nós estamos vendo as frações em números racionais, certo? Então, vai ter uma modificação? Vai, certo? Mas nada que a gente não possa ir aprendendo aos poucos, certo? Então, eu vou estar aqui para vocês relembrarem o jogo dos sinais, certo? Então, esse jogo dos sinais, eu acredito que vocês ainda tenham, né? No livro de vocês tem também, mas não custa nada a gente estar aqui sempre lembrando como é esse jogo dos sinais, certo? Então, quando calculamos o produto dos racionais na forma fracionária, nós devemos multiplicar, como eu já falei, numerador por numerador e denominador por denominador. Agora, utilizando os números racionais com os números inteiros, certo? Aqui o jogo dos sinais para quem lembra ou quem não lembra. Então, se eu tenho, olha, menos e menos vai dar igual a mais. Então, negativo e negativo vai dar positivo. Se eu tenho positivo e positivo vai ser igual a um positivo. Se eu tenho um negativo e um positivo, vai ser igual a negativo. Se eu tenho um positivo e um negativo, também vai dar negativo. Então, essa regrinha aqui nós já estudamos com números inteiros no primeiro capítulo que nós estudamos, certo? Então, essa regra aqui, ela vai permanecer do mesmo modo, certo? Agora, eu vou dar alguns exemplos, certo? Como a gente deve trabalhar as operações de multiplicação com números racionais. Isso nós vamos incluir os números decimais com um racional, racional e racional, e decimal com decimal, certo? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para que vocês possam entender melhor. Então, aqui o primeiro exemplo. Que exemplos? Exemplo 1. Eu tenho aqui, ó. Menos 3/4 vezes mais 2/5. Lembra aqui que nós já estamos colocando os números inteiros, certo? Aqui eu vou colocar o exemplo 2.
eu vou ter aqui um número decimal menos 0,7 vezes menos 2/3. Pronto. Agora vamos lá. Aqui, olha, eu tenho dois números racionais. Um que é negativo, outro que é positivo. Vocês lembram que eu falei anteriormente que a multiplicação de números racionais segue a mesma forma dos produtos de frações. O que é isso? Relembrando, eu vou sempre multiplicar o numerador pelo numerador e denominador por denominador, certo? Antes de fazermos aqui a operação, nós vamos fazer logo aqui o jogo dos sinais, certo? Lá na tabelinha que eu mostrei agora para vocês, nós vamos fazer esse jogo. Se eu tenho um negativo e um positivo, vai dar negativo. Então, aqui vai permanecer negativo. E agora eu vou fazer o quê? A multiplicação. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Então, deu menos 6/20, certo? Se nós quisermos fazer a simplificação, o que é essa simplificação? Deixar a fração irredutível. Nós vamos fazer o quê? Que nós também aprendemos em aulas anteriores. Nós vamos pegar um número que eu possa dividir ao mesmo tempo o numerador e o denominador, certo? Então, o número que eu vou poder dividir ao mesmo tempo vai ser o número 2. Certo? Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, esta fração, ela ficou irredutível, certo? Eu posso fazer pelo método da simplificação, como também pelo método cancelamento. Eu vou dar exemplos também com o cancelamento, certo? Vamos para esse segundo exemplo. E aqui eu posso usar o cancelamento, se for o caso. Então, aqui eu tenho um número decimal e um número racional. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número decimal em um número racional. Então, aqui eu vou colocar 7 décimos. Por que é 7 décimos? Porque eu só tenho uma casa decimal. Então, se é uma casa decimal, é 10. Se é duas casas decimais, 100. 3 casas decimais, 1000. E assim por diante. Vezes menos 2/3. Ó, você percebe aqui que eu tenho dois sinais negativos, certo? Então, lá na tabelinha, nós temos, quando eu tenho dois sinais negativos, ele vai dar um sinal positivo, certo? Então, aqui vai ficar mais. Então, eu vou fazer aqui o processo do cancelamento com vocês e depois eu faço a mesma com o método só da simplificação. Aqui, eu tenho que, para fazer o cancelamento, eu vou pegar numerador com denominador, certo? Então, eu vou fazer o xizinho aqui para vocês entenderem. Então, numerador com denominador. Aqui eu sei que o 3 e o 7 não podem ser divididos. Não tem um número que eu possa dividir o 3 e o 7 ao mesmo tempo, certo? Então, se eu não tenho como dividir, então eu vou para os outros. Então, aqui eu tenho o outro numerador que é 2 e 10. 2 e 10, ele pode ser dividido ao mesmo tempo por um número só. Então, que número vai ser esse? Eu posso dividir por 2. Então, dividindo 2 por 2 vai dar igual a 1. Dividindo 2 por 10 vai dar igual a 5. Eu fiquei com uma nova fração. Eu vou colocar aqui repetindo para que vocês entendam melhor. Vai ficar menos 7/5 vezes menos
1/3, certo? Agora eu posso fazer a minha operação normal. Então, jogo dos sinais vai dar positivo, 7 vezes 1, 7, 5 vezes 3, 15. Você nota que aqui ela já ficou irredutível, certo? Aqui foi pelo método que? Do cancelamento, certo? Então, vamos fazer dessa mesma forma aqui. O mesmo exemplo eu vou fazer desta forma. Então, eu vou novamente colocar aqui menos 0,7 vezes menos 2/3. Vamos transformar o número decimal em uma fração decimal e vai ficar 7/10 vezes menos 2/3. Aqui vamos fazer multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Gente, tanto faz você primeiro fazer o jogo dos sinais, como também você fazer a multiplicação depois colocar, certo? Mas aqui nós vamos fazer primeiro o jogo dos sinais. Negativo com negativo vai dar positivo. Então, 7 vezes 2 dá igual a 14. 10 vezes 3 dá igual a 30, certo? Agora eu quero deixar este número racional numa forma irredutível. O que é irredutível? Quando nós não podemos mais reduzir ela não tem como mais ser dividida, numerador e denominador, pelo mesmo número. Então aqui, que número eu vou poder dividir ao mesmo tempo 14 e 30 para deixar essa operação aqui irredutível? Aqui vai caber o número 2. Então, eu vou dividir 14 dividido por 2 é igual a 7. 30 dividido por 2 vai dar igual a 15. Então, vocês prestam atenção ao que o mesmo exemplo feito com o método de simplificar e com o método do cancelamento, nós chegamos ao mesmo resultado, certo? Vou fazer agora um exemplo só com números decimais, certo? Que é o que geralmente causa mais problemas e o entendimento de vocês, certo? Então, eu vou fazer com números decimais. Aqui, o exemplo 3. Eu vou ter aqui, ó, menos 4 inteiros, né? 4 décimos, porque aqui esse zero ele não vai ter nenhum valor, mas como é decimal, nós vamos ler 4 décimos. Vezes, menos, vezes, mais 0,5, certo? Aqui, como é que eu posso fazer? Tanto eu posso transformar esse número decimal em uma fração, certo? Em um número racional, como eu posso fazer a operação logo direto com eles, certo? Então, vamos aqui, ó, eu tenho 4,0 mais 0,5. Vou multiplicar um pelo outro, certo? Aqui, eu baixo 0, ó, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4, 20. Eu vou contar quantas casas decimais tem. 1, 2. 2 casas decimais. Então, eu conto as casas decimais da direita para a esquerda. Então, 1, 2. Então, ficou 2 inteiros, certo? Aqui, nos jogos dos sinais, menos e mais vai dar igual a menos. Então, vai ficar igual a 2,0, ou então só o 2 também, se vocês preferirem. Com esse mesmo exemplo, eu posso fazer transformando
os números decimais em números racionais, né? Em frações. Então, aqui vai ficar o quê? Menos 40 décimos vezes mais 5 décimos. Eu posso usar o método do cancelamento aqui, como já foi ensinado. Então, aqui eu vou procurar o número que eu possa dividir ao mesmo tempo 10 e 40, certo? Que pode ser o número 10. Então, 10 por 10 vai dar igual a 1. 40 por 10 vai dar igual a 4. 5 por 5 vai dar 1. 5 por 10 vai dar igual a 2. Eu vou colocar aqui abaixo para vocês verem qual foi a nova fração que formou. Ficou menos 4 meios vezes mais 1 sobre 1. E agora eu vou fazer o quê? A multiplicação normal. Primeiro, o jogo dos sinais, menos e mais vai dar menos. Então, um negativo e um positivo vai dar sempre um negativo. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. Certo? Aqui ela ainda pode ser simplificada. Como assim? Eu posso simplificar aqui tudo por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 por 2 vai dar igual a 1. Nós podemos usar tanto só o 2 inteiro, como também o 2 sobre 1. Então, vocês perceberam aqui, ó, que é o mesmo exemplo feito de duas formas. Vai ter alguém que vai achar esse aqui mais difícil, já vai achar esse aqui mais fácil. Mas, com a prática, quando vocês menos esperar, vocês vão preferir com o método do cancelamento, que facilita e vai diminuindo mais o trabalho de vocês, certo? Eu vou colocar mais um exemplozinho aqui, certo? Para que a gente possa entender melhor. Um último exemplo aqui, certo? Sobre a parte decimal, que é o quarto. Então, eu tenho aqui, ó, menos vezes 1/6. Pronto. Aqui eu peguei um número decimal, certo? Um número decimal e um número racional. Aqui eu posso fazer do mesmo jeito. Ou eu vou transformar novamente em um número racional. Vai ficar menos 40 décimos vezes 1/6, certo? Então, aqui, no jogo dos sinais, vai ser um negativo positivo, vai dar um negativo. 40 vezes 1 dá 40. 10 vezes 2 dá igual a 20, certo? Fazendo o processo de deixar a fração irredutível. Eu vou procurar o mesmo número que eu possa dividir ao mesmo tempo, o 40 e o 20, e vai dar 20. Certo? 20 dividido por 40 vai dar igual a 2. 20 por 20 vai dar igual a 1. Olha, vocês percebem que o exemplo 3 e o 4 deu o mesmo resultado, certo? Significa dizer, gente, que esse número aqui, 1/6, se eu for transformar ele em um número decimal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir. Então, aqui, como eu não posso dividir 1 por 2, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 0 no dividendo e 0 no quociente. E agora eu vou fazer o quê? A divisão de 10 por 2, que vai dar 5.
5 vezes 2, 10. Ó, gente, nesse exemplo 4, como eu estava falando, eu tenho 1/2. Vocês perceberam, só voltando ao que eu tinha falado anteriormente, que o exemplo 3, o exemplo 4, o resultado deu -2, certo? No exemplo 4, eu tenho um número decimal e um número racional. Então, aqui, esse número racional, o que é que eu posso fazer com ele? Eu vou pegar, para me transformar em um número decimal, se eu quiser, caso, fazer tudo com número decimal, eu vou pegar o 1 e dividir por 2. Como o número 1 é menor que 2, eu não vou poder dividir. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 0 no dividendo e 0 no quociente. E agora eu vou poder fazer a divisão. Aqui, 10 dividido por 2 vai caber 5. 5 vezes 2, 10. E aqui eu vou colocar a vírgula, por quê? Porque a partir do momento que eu coloquei o 0, e 0 aqui, vem a vírgula, porque nós estamos trabalhando com número decimal, certo? Então, vocês notem que os dois exemplos deu o mesmo resultado, certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham conseguido entender direitinho. Também não espere só por essa explicação, vão em busca também de outros meios, certo? Que eu sei que vocês são capazes, certo? Então, até a próxima aula.